RL Açores, de longe mais rápido. Boa tarde, o nosso convidado de hoje, nesta ronda de entrevistas pelos cabeças de lista de São Jorge às regionais de 2016, é o António Salgado, candidato pela CDU. O António Salgado é médico de família na Unidade de Saúde de São Jorge e está cá há cerca de um ano. António, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Começava exatamente por lhe perguntar, está na ilha há um ano, esta pergunta já lhe foi feita. Sente-se com capacidades para defender os interesses de São Jorge estando na ilha há apenas um ano? Muito bem, eu antes de responder diretamente a essa questão gostava de fazer aqui dar uma palavra de apreço à vossa rádio, à Rádio Lumena, e contar-vos uma história muito pequenina. Eu antes de vir para aqui, há um ano e tal, e sabendo já com as coisas decididas que vinhas para São Jorge, fui um estudioso perfeito e permanente sobre a vossa ilha. Eu acho que já sabia antes de cá chegar, e nunca tendo cá vindo, mais coisas da vossa ilha que muita gente que eventualmente cá estivesse. E uma das entidades, das estruturas, enfim, que me ajudou muito a acompanhar o que se passava na ilha e a estar informado sobre aquilo que acontecia em São Jorge foi a Rádio Lumena e o vosso sítio na internet. Sim. Eu era um visitante permanente, fiquei a saber muita coisa sobre São Jorge através de vocês, sem os conhecer nunca. E por isso registro o facto de estar hoje aqui também pela primeira vez nas vossas instalações e aproveitar a oportunidade para vos agradecer e para vos dizer que são meus amigos. É um bocado como a pescada, antes de ser já era. Eu já conhecia a rádio, foi talvez a primeira entidade que conheci de uma forma mais profunda aqui da Ilha de São Jorge. Isto, ao fim e ao cabo, vem um bocado de encontro à pergunta que me foi feita. Ou seja, eu, mesmo sem saber o que ia fazer aqui, e vindo para cá sem grande ideia de grande atividade política ou social, preocupei-me desde logo em saber coisas da ilha, não só no plano físico, sabia que era uma ilha muito bonita, sabia que era uma ilha que tinha 50 e tal quilómetros por 7 ou 8 de largura, conheci a Ilha das Fajás. Antes de cá chegar já tinha um estudo de cima, de baixo, do norte-sul da vossa ilha, no plano físico, mas também preocupei-me em conhecer um pouco a parte social da ilha. Um ano depois de cá estar, eu considero que conheço muito bem ou bastante bem aquilo que cá se passa. Naturalmente que a integração social, o aspecto, o conhecimento sociológico e dos problemas da ilha é uma coisa, um caminho que se faz caminhando e que demora o seu tempo. E eu já reconheci que em relação aos outros cabeças de lista que nasceram aqui, a maior parte deles e que cá viveram muito tempo, tenho naturalmente essa dificuldade. Mas que corrijo e resolvo de uma forma extremamente simples. É que nós apresentámos não um candidato, um cabeça de lista, mas uma equipa. E temos, talvez pela primeira vez na ilha de São Jorge, um grupo muito jovem, empenhado, determinado, muito interessante e profundamente conhecedor dos problemas e da realidade da vossa ilha e que me tem ajudado muito. Nós temos-nos encontrado de forma regular. A preparação desta entrevista e do debate da televisão foi feito em conjunto. Eu pus as questões que entendia que tínhamos que esclarecer e usei também tudo aquilo que tem sido a intervenção da CDU em termos de Assembleia Regional, com um só deputado, mas que tem feito inúmeras intervenções sobre a Ilha de São Jorge. Portanto, eu, sabendo e reconhecendo que é muito pouco tempo, aliás, foi desde logo e desde início o problema e a questão que eu coloquei nas reuniões que tivemos para elaborar a lista dos candidatos da CDU, mas entenderam que deveria ser eu, e eu, como sempre na minha vida, mantive a disponibilidade que sempre tive desde que entrei para militante do Partido Comunista Português, onde estou quase desde que nasci, mas logo a seguir ao 25 de Abril, desde os meus 16 anos, onde me sinto muito bem numa estrutura e num partido que tem apenas uma e só preocupação, é fazer o melhor que pode e sabe para resolver os problemas do povo e das pessoas. Sim, senhor. Passando agora aos temas ditos estruturantes,
O António é, acima de tudo, um homem ligado à saúde e penso que por isto é quase imperativo começarmos por este setor. Na sua opinião, como é que está o setor da saúde na Ilha de São Jorge? Bom, eu já tive a oportunidade de dizer, eu considero que o Serviço Regional de Saúde dos Açores é um bom serviço de saúde. Nós temos um bom serviço público, universal, de boa acessibilidade e que dá uma boa resposta aos problemas de saúde das populações. Naturalmente que com a geografia que vocês têm de um arquipélago de 9 ilhas, umas com hospital, outras sem hospital, cria problemas diferenciados. Mas eu já tão bem sublinhei e gostava de o dizer. Aquilo que eu ouço dizer de todas as forças políticas é uma grande preocupação sobre as questões da saúde. Isso quer dizer que ninguém põe em causa aqui o Serviço Regional de Saúde, ao contrário do continente. Porque há uma coisa interessante. Há partidos, sobretudo os partidos da direita, que no continente, o CDS e o PSD, atacam ferozmente o Serviço Nacional de Saúde e aqui vejo os defensores empedernidos do Serviço Regional de Saúde. Mas isso é bom, eu registro isso como um fato positivo que nos permite, à volta daquilo que já temos e que é bom, procurar fazer melhor. E há muito que fazer para que seja melhor. Desde uma melhor gestão até a resolução de um conjunto de problemas que devem ser pensados e resolvidos. Em relação ainda à questão central do serviço em si, uma proposta desde sempre da CDU é que o Serviço Regional de Saúde devia ser público, universal e gratuito. Então nós entendemos que estas taxas moderadoras, que até algumas são ridículas, deviam ser pura e simplesmente abolidas e sugerimos, vamos propor já no próximo mandato, na próxima Assembleia Regional, que isso possa ser votado e que possa acontecer. Esta questão coloca também uma outra questão em cima da mesa, que é a seguinte: estando toda a gente de acordo com este Serviço Regional de Saúde e que deve ser melhorado, era importante que esteja quem estiver no governo, e quem tem estado é o Partido Socialista, acabe de uma vez por todas com os ataques ao Serviço Regional de Saúde. Portanto, o Serviço Regional de Saúde está a ser atacado permanentemente, ou na redução de serviços, ou no encerramento de serviços, ou na redução de pessoal. Portanto, há uma preocupação economicista exagerada em relação e deixando para segundo plano as questões essenciais e centrais deste serviço de saúde. Portanto, nós achamos que é preciso pôr uma moratória, pôr um ponto final nos ataques ao Serviço Regional de Saúde. Portanto, e tem que ser bem gerido. Qual é a questão central que interessa otimizar e que interessa resolver numa ilha como a Ilha de São Jorge? É a vinda dos especialistas hospitalares. Eu já o disse e não consigo compreender como é que temos que deslocar 40, 50 e mais pessoas à terceira ou à horta, quando a vinda de uma só pessoa, neste caso de uma especialidade, resolveria todas essas consultas na ilha de São Jorge. Portanto, o que me dizem é que já tivemos tempos melhores, já tivemos tempos piores, mas parece-me que nunca é um problema que nunca foi resolvido. E aquilo que eu entendo e vejo do problema, parece-me que a resolução seria muito fácil, sentando à mesa as pessoas interessadas, os diretores dos hospitais, os responsáveis e representantes das especialidades hospitalares, os representantes dos centros de saúde e a Secretaria da Saúde. E chegar a um entendimento dos valores, das condições, como é que isto vai funcionar e fazer um programa de vinda de especialidades hospitalares às ilhas, regular, que a gente sabe que a especialidade tal vem de X em X tempo, sabe que a outra vem de tanto em tanto tempo, é fácil fazer as contas às necessidades que cá temos e, naturalmente, algum caso ou outro vai ter que continuar a ser transferido para as ilhas com hospital, as cirurgias vão ter que continuar a ser feitas lá, a não ser as pequenas cirurgias que podem perfeitamente ser feitas cá e vão-se fazendo, mas de uma forma não organizada e que estão ao alcance dos médicos de medicina geral e familiar, que não é preciso a maior parte delas serem deslocadas para serem resolvidas. Portanto, penso que este caminho tem que ser percorrido para bem das pessoas e também para bem do próprio Serviço de Saúde, que vai aqui fazer uma poupança de milhares e milhares de euros.
Portanto, em relação ainda às questões da saúde, uma questão também importante é a questão das listas de espera para cirurgias. Há, sobretudo, uma que a mim me preocupa pessoalmente e já transmiti ao nosso deputado na Assembleia Regional a necessidade de fazer uma proposta à volta disso, que é a redução do tempo de espera e da lista de espera para as cirurgias de próteses dos joelhos e das ancas. Normalmente são pessoas com idade avançada, se ficam numa imobilidade prolongada, deixam de andar ou ficam acamadas ou deixam de ter o mínimo de qualidade de vida, e quem tem 80 anos não pode esperar 5 anos por uma prótese. E é isso que está mais ou menos em tempo de espera, 4 a 5 anos. Portanto, acho que nesta matéria muito concreta tem que haver uma posição e uma resolução e uma atitude por parte de quem governa para que isto seja resolvido. Pronto, no essencial, sobre a saúde... Na sua opinião, os jorgenses então esperam muito tempo para resolver questões de saúde, que a saúde é um bem... Há algumas questões, eu penso que, aqui vamos lá ver, em termos das urgências, tem uma boa resposta aqui na ilha de São Jorge. Temos 2 SAPs da Calheta e nas Velas, vamos ter instalações melhoradas, as obras vêm aí, portanto não vejo aí problema. Em termos de situações de emergência e de urgência, as coisas funcionam. O helicóptero vem o aviocar, se for necessário vem a equipa para levar as pessoas. Portanto, a ilha de São Jorge, em certas alturas, está mais próxima de um hospital que Bragança, no continente. Portanto, é bom que as pessoas também percebam que isto aqui, eu comecei por dizê-lo, que funciona, é um bom serviço de saúde. Agora, há aspectos, e sobretudo nas rotinas e naquelas consultas de especialidade e em algumas cirurgias, em que está demasiado tempo à espera. Outras não, porque isto não é igual. Por exemplo, nesta altura temos uma boa resposta em otorrino e oftalmologia, temos uma má resposta em neurocirurgia, por exemplo. A ortopedia responde às situações urgentes muito bem, responde mal às cirurgias programadas. Portanto, há aqui um destempo, as coisas Exato. não funcionam bem. Temos que avançar. E nós temos que melhorar isto, mas eu acho que estamos a um passo tão curto de melhorar o serviço de saúde, que basta boa vontade, basta uma boa gestão. Pronto, e aí é que, às tantas, uma pequena mudança do governo faria bem para que isto também melhorasse. Ok. Progredindo na nossa entrevista, falemos da lavoura, um dos motores da economia jorgense. São Jorge tem assistido a uma recuperação neste setor, como é sabido, principalmente no que toca ao setor cooperativo, com pagamentos em ordem, reestruturação da dívida. Que ideias e opiniões é que o António e a CDU têm no que toca a este setor tão importante da economia jorgense? Muito bem, eu penso que de facto a questão central da economia desta ilha é a produção de queijo e a produção agrícola, não é? Ninguém põe isso em causa. É das tais coisas, pelo facto de estar só aqui há um ano, conheço pior um bocadinho esta história e aquilo que a Liliana agora acabou por referir. Mas aquilo que me parece, pelas conversas que tenho e aquilo que me vai chegando, é que a parte da produção está bem, está resolvida, temos boa produção, os espaços agrícolas estão a funcionar bem, a nossa agricultura, do ponto de vista produtivo, funciona bem, as 3 fábricas que produzem o queijo estão bem equipadas, são excelentes, a qualidade do queijo continua excelente, portanto, nesse aspecto, parece-nos, de facto, que as coisas estão resolvidas, estão bem. O que está mal, e o que parece estar mal, é a distribuição e a comercialização do produto. E se isso empancar e não avançar por essa via, naturalmente tem depois repercussões a nível da produção. A produção baixa, a produção para, começam a pôr cotas e a diminuir a produção de queijo e logo da produção de leite, ainda por cima, numa altura em que, face ao fim das cotas, outras ilhas estão também a investir forte na produção de queijo. Então, nesta altura, há um problema, que é um problema dos Açores, que tem que ser resolvido de uma forma equilibrada e solidária, mas sem pôr em risco, digamos, uma situação já instalada que é a produção do queijo de São Jorge. E começa, por exemplo, no continente, vai a uma grande superfície e quando está a comprar queijo dos Açores,
não sabe de onde é que vem o queijo. Há muito queijo, nem sequer tem a origem de produção. E por isso é que nós consideramos que é importante defender a marca do queijo de São Jorge. Não em guerra com as outras ilhas, mas mantendo e certificando aquilo que é um produto de excelência desta ilha. Pronto, é preciso valorizar e defender o queijo e é preciso rever a política de distribuição. Nós só vemos queijo de São Jorge nas grandes superfícies, é um queijo de qualidade tal que deveria procurar outras alternativas, outras saídas, mas isto é daquelas coisas que nós dizemos sem saber muito bem aquilo que concretamente fazer. Há, naturalmente, quem esteja mais ligado a estas questões, mas aquilo que dizemos é assim, isto não está bem, é preciso discutir, é preciso resolver, é preciso rever a política de distribuição e de comercialização. Quanto ao abastecimento de água à lavoura, caminhos agrícolas, tem também alguma ideia formada? Eu vou ser muito franco, eu venho de trabalhar numa zona agrícola, que era a zona do Gerês, ali próximo já de Trás-os-Montes, uma zona de produção de carne reconhecida no continente. Tomara aos agricultores da zona de onde eu venho terem a qualidade de caminhos de acesso aos pastos e provavelmente de abastecimento de água que eu vejo aqui. Eu percorro esses caminhos todos. Pego no carro quando tenho tempo livre, gosto de ver os coelhos e de ver os pastos. Percorro essas zonas e vejo, de facto, bons caminhos, muito cuidados, e vejo locais de abastecimento de água que julgo que têm água, aí já não sei, mas que julgo que têm água por todo o lado. Portanto, não me parece que seja aí o problema, nem me parece que a gente precise de perder tempo com isto. Acho que temos que queimar um bocado de neurónios a pensar o que é que vamos fazer com este queijo, que é muito bom, mas este mundo produz tanto queijo, sobretudo a Europa, que são os países da Europa, a Espanha, a França, a Holanda, toda a gente produz queijo. Então, nós temos que, num mercado extremamente competitivo, saber encontrar os passos para este queijo de excelência que é o queijo de São Jorge. Eu vou fazendo a minha parte. Quando vou ao continente, levo sempre um carregamento e faço uma publicidade tremenda do vosso queijo, mas não é por aí, naturalmente. Turismo e transportes são também duas áreas que se têm mantido no centro da discussão aqui na ilha de São Jorge. Pelo que já viu, há uma política bem implementada de turismo e transportes que sirva bem a ilha de São Jorge. Pedia-lhe talvez, também depois em jeito de finalização, 3 ideias-chave para estes dois setores. Do turismo e do transporte. A questão do turismo, aquilo que nos parece é que, de facto, o turismo está extremamente dependente da outra questão, dos transportes. E aquilo que eu tenho vindo a dizer, e das conversas que vou tendo a constatar, é o seguinte. A ilha de São Jorge e os Açores vendem o turismo de uma forma perfeita. Não precisa, o investimento que fizeram e a divulgação que foi feita da qualidade da vossa natureza, das vossas paisagens, está bem e basta. O problema nesta altura é de trazer, de que forma é que vamos trazer os turistas para cá. Eles a nado não chegam, portanto temos que ver qual é a forma de resolver isto. Porque depois as infraestruturas de turismo elas vão aparecendo à medida que o turismo se vai desenvolvendo. Os hotéis, o turismo rural, os restaurantes, as atividades de aventura, que já há bastantes e cada vez mais. Tudo isso vai aparecendo à medida que o turismo se for desenvolvendo. Portanto, é uma coisa que naturalmente irá acontecer. A questão dos transportes é que é central no meio disto tudo. Nós, neste verão, já tivemos dificuldades. Tivemos nós e os turistas, porque nós também queríamos sair e não conseguíamos, queríamos voltar e não conseguíamos. Os turistas, e eu conheci gente que quis vir e não veio porque não tinha voos. Os voos no verão inflacionam para valores absurdos. Não percebo porque é que um arquipélago que durante toda a sua história teve barcos a ligar ao continente, não tem. Porque é que não há um barco que venha, um transporte marítimo entre o continente e as ilhas? Passageiros? De passageiros, porque não? Eu acho que ele, nesta altura do ano, vinha cheio. Eu não tenho possibilidades nem jeito para investir nessa área. Mas, nesta altura, no verão, um barco de passageiros, julgo que não é preciso, a viagem não é assim tão longa,
faria perfeitamente, e até fazerem cruzeiros deste género entre as ilhas. Mas eu não percebo porque é que não há uma viagem marítima entre o continente e o arquipélago dos Açores. E, claro, a questão central são as ligações aéreas. Parece que há alguma coisa a mexer, há as low cost a investirem mais forte, há outros a quererem entrar porque percebem que é um bom mercado, e eu penso que aí tem que haver uma política de transportes aéreos nos Açores, de ligações com o continente, sobretudo com o continente, porque depois daí é mais fácil viajar para outros destinos, que resolva de vez esta questão. A outra questão é por mar, os transportes marítimos, e aí também nos parece que temos que melhorar bastante. A primeira questão é desde logo uma melhor ligação entre as ilhas. Quem vem aos Açores não quer ficar só numa ilha, quer ver o mais número de ilhas possíveis. E às vezes tem que esperar 2 ou 3 dias para navegar de uma ilha para a outra. Quem quiser daqui para a Graciosa é 2 vezes por semana que tem barco, julgo eu. Para ir às Flores é de 15 em 15 dias e tem que ficar 15 dias nas Flores à espera do barco de regresso. Isto é uma questão... Quer dizer que há uma má política de transportes marítimos nos Açores? Há uma má política de transportes marítimos. Eu afirmo isso sem ser um expert e um técnico no assunto, mas como um utilizador. E aquilo das conversas que tenho é que não estão a funcionar bem, não resolvem. No Triângulo, talvez seja o melhor exemplo onde funciona melhor em termos do arquipélago, até porque é todo o ano que temos ligações, é o único exemplo. Não sei se entre Santa Maria e São Miguel isto também acontecerá, mas julgo que não. Portanto, quem vem de fora, como eu vinha convencidíssimo que chegava aqui e tinha barco para todas as 9 ilhas dos Açores, a qualquer altura do ano e quase todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia. E chego aqui e vejo de facto, a gente vê a Graciosa, ela está a uma distância tremenda de São Jorge. Está tão longe a Graciosa de nós que nem nós... Eu estou aqui há 1 ano e ainda não fui lá porque não há essa possibilidade. Só há barco de X em X dias. Portanto, temos que investir e nós temos algumas propostas concretas, mas eu julgo que isto exige uma discussão mais ampla, mais alargada. E depois é uma questão que é de São Jorge, porque quanto mais circulação fizermos, São Jorge de certeza que é das primeiras a querer ser visitadas pelos turistas, porque é a mais bonita. A melhor ilha dos Açores é esta. Eu não estou a dizer isto para que votem na CDU e votem em mim, mas aquilo que já fui vendo e aquilo que fui perguntando é esta. Portanto, quanto mais e melhores transportes marítimos, mais turistas vamos ter nós aqui também. E é uma questão também de solidariedade entre ilhas, que é uma coisa que nos Açores me parece que não existe, que é cada ilha por si, cada um por si, que se lixem os outros. Aquela ilha, se for ao fundo, até é melhor que fica mais espaço. Eu acho que há aqui muita falta de solidariedade que vem de cima, vem dos governos, vem de quem manda, entre as 9 ilhas deste belíssimo arquipélago. E depois há um desenvolvimento económico a 2 tempos. Umas que andam aí na crista da onda e outras que perdem população e ficam com a economia mais parada, como é o caso da nossa ilha. Tocou na perda de população, é precisamente o nosso próximo assunto. É um facto, São Jorge tem vindo a perder população e isso viu-se agora na atualização dos cadernos eleitorais, perdendo a ilha a eleição de um deputado. E por isto mesmo, a ilha encontra-se assim a braços com um grande problema de desertificação e com grande dificuldade na fixação de jovens. Como é que a CDU encara esta situação e pretende resolver este problema? É assim, a primeira coisa que dizemos é que tem que haver responsáveis por isto. Toda a gente, agora, de um momento para o outro, todas as forças políticas que concorrem a estas eleições parecem virgens. Na minha terra dizem que são prostitutas sérias. Quer dizer, não tem nada a ver com o assunto. Eles não têm responsabilidades nenhumas. A responsabilidade daquilo que acontece à ilha de São Jorge e a outras ilhas dos Açores, de perda de população, de diminuição dos índices económicos, é resultado de políticas que foram desenvolvidas, de políticas nacionais, regionais e locais. Em São Jorge, portanto, há políticas nacionais que têm influência nesta situação,
Há políticas regionais do governo regional que têm influência e políticas locais também, das câmaras, que aqui existem desde o 25 de Abril. Quem mandou a estes 3 níveis em todas estas situações foram governos do PSD, do CDS e do PS. Tem nome. As criaturas têm nome. E têm que assumir esta responsabilidade. Pronto, a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é assim: isto falhou. Este processo económico, as políticas económicas destes que nos governaram até aqui, falharam. Portanto, se falharam, devemos mudar. Portanto, e quem tem essas responsabilidades tem que as assumir. Não pode vir agora aqui com um discurso como se nada tivesse a ver com eles, sejam quem forem. Aliás, há aqui outra coisa muito interessante que eu fico espantado, é como é que é a falta de coerência destas forças políticas. Porque no continente defendem idades de reforma para 67, 68 e até aos 70 anos, e aqui defendem a redução das idades de reforma. No continente defendem mais taxas moderadoras e aqui defendem que elas não... Nós, CDU, o que dizemos aqui, dizemos no continente, dizemos na Madeira, dizemos em todo lado. São posições de princípio que temos. E em relação à questão da economia, é de facto esta a questão central. É o desinvestimento nas pequenas ilhas, é a centralização do investimento nas grandes ilhas, é o desenvolvimento do arquipélago dos Açores a 2 tempos, com São Miguel e a Terceira a ter tudo e os outros não têm nada, e conduziu a esta situação. Porque os Açores podem ser e devem autossustentáveis, quase em tudo. Mas porquê é que eu tenho que comer iogurtes do continente numa ilha que produz leite mais que ninguém? Porquê é que num arquipélago que produz mais de 50% do leite do país temos que comprar iogurtes do continente? Porquê é que eu tenho que beber água que fica a 10 km da minha terra natal quando não falta água aqui para engarrafar? Porquê é que não bebemos água dos Açores? Porquê é que eu em São Jorge não posso beber uma cerveja dos Açores? Não é? Porquê é que isto é assim? Primeiro há uma rivalidade perfeitamente estúpida e empedernida entre as ilhas que é preciso resolver, mas que, volto a dizer, a culpa não é das pessoas, a culpa é de quem está lá em cima, é de quem governa. Portanto, os Açores podem ser autossustentáveis, energeticamente autossustentáveis. O investimento eólico é mínimo. São Jorge deveria ter um parque eólico, já que o fez. Eu até discutiria, vamos fazer ou não, mas está feito. É feio, aquilo é feio e degrada a zona onde foi feito, mas já está feito, já está lá, o mal está feito, então vamos embora para as energias renováveis. E com um bom parque eólico em São Jorge, a energia térmica, que polui e que é caríssima, deveria ficar para 10 ou 20% das necessidades ou para situações de emergência. Mas porquê é que isto não acontece? Porquê é que este investimento não acontece? Porquê é que isto não foi feito até aqui? Por uma razão muito simples, porque quem governa, e nos Açores estão bem, e no continente a mesma coisa, mas aqui, quer os que estiveram antes, quer os que estão agora, o governam a mando de interesses económicos, de grupos económicos. E os grupos económicos até têm nome, não vou dizer aqui que não vamos fazer publicidade, mas têm nomes. E os grupos económicos que mandam nos Açores, mandam no governo. E dizem assim, não é dispor eólicas em São Jorge, porque nós precisamos de vender combustível. Portanto, o grupo económico que trata do combustível e que vende o combustível não quer parques eólicos. E o governo, como faz o que esses grupos económicos querem, não faz o que tem que ser feito. E como é que devemos fixar jovens em São Jorge? Fixar jovens é exatamente fazer uma política inversa daquela que tem sido feita. É olhar para os Açores e dizer assim, esta terra tem que ser autossustentável, tem que produzir iogurtes, tem que produzir o queijo que já produz, tem que produzir a água da terra, tem que produzir as bebidas, tem que produzir os legumes, os produtos hortícolas, a fruta. Vamos comprar o mínimo de fora. Isso tudo obriga a mais emprego e a mais trabalho. Mas não tem que ser tudo em São Miguel e na Terceira. Muito disso que tem que ser feito, pode ser feito aqui. Eu não sei se temos água boa para engarrafar, mas se a água daqui for boa para engarrafar, engarrafamos nós a água. Se os iogurtes, que aqui temos tanto leite, forem bem feitos aqui, fazemos aqui. Depois tem que haver um bom sistema de distribuição, não é? Se a cerveja de São Miguel é boa, porque é que não há de vir para aqui e a gente bebe a cerveja deles?
seja de São Miguel, da Terceira ou outro lado qualquer. Estou-lhe a dar assim 2 ou 3 exemplos. A questão da agricultura de familiar, de pequena produção, que também precisa de ser estimulada. Nós podemos não só produzir tudo para nós, a batata, os hortícolas, tudo isso, como também produzir produtos diferenciados para exportação. Já foi falado, a ideia não foi minha, eu vi no debate que tivemos na televisão, os inhames, o café, os araçais, o coração negro, as anonas, que são belíssimas, as vossas. Quer dizer, a vossa terra não estica, isto também é um calhauzinho com 50 e tal por 7, e muito rochoso e montanhoso. Não vamos agora pôr isto plano como a Holanda, não é? E fazer campos e estufas. Temos a limitação do terreno, mas há muita coisa para fazer. Quem anda aí pelas Fajás e por outras zonas vê que há montes de espaços que não são aproveitados. Portanto, quer nessa área, quer numa política a nível regional integrada de produção, que numa perspectiva de sustentabilidade do vosso... Da vossa e também a grande aposta no turismo, que é aquilo que já temos vindo a falar, e tudo isto passa sempre por políticas. É a política de transporte que está por trás disso, é a política da distribuição dos produtos, é a política da facilidade de deslocação dos produtos interilhas. Tudo isso são políticas que têm que ser tomadas por quem governa para que as coisas depois passem a funcionar. É a economia a funcionar. Agora, também há uma coisa que vamos ser muito francos e muito sinceros. Não vamos esperar nunca que São Jorge volte a ter os 20 e tal mil habitantes que teve. É impensável por razões da vida. Quer dizer, isso não me parece que a ilha consiga voltar em uma dimensão desse tipo. Agora, pode muito bem aumentar a população e, sobretudo, criar uma perspectiva de futuro e de esperança aos mais jovens, porque estar aqui, nascer aqui e crescer com a ideia da inevitabilidade de ter que sair da ilha, penso que é frustrante e é triste, e não pode ser assim. E nós começamos a ser uma ilha com muitos idosos, a ser uma ilha de velhinhos, porque saem os novos, ficam os velhos, e quem regressa daqueles que foram saindo são os velhos, porque os novos ficam. Isto cria até problemas em termos sociais, que é um aspecto que nunca foi debatido, mas que merecia a pena ser debatido, que é os problemas sociais da ilha, os idosos, o acompanhamento, os lares, que são coisas que começa a ser necessário introduzir nas nossas conversas. Avançando, quanto a obras e investimentos na ilha, o que é que faz falta em São Jorge? Existem muitas obras a decorrer de momento, pelo que vê pela ilha, obras da escola, os centros de saúde vão ser intervencionados também. Qual é que é a sua opinião do António Salgado e Exato. Também da CDU, partido pelo qual concorre? Exatamente. Eu penso, ou nós pensamos, que há um conjunto de investimentos estruturantes importantes. Portanto, desde logo, o cais de velas. A ilha precisa de um bom aeroporto, que já tem, e de um bom cais, de uma ligação marítima também que resolva os problemas, e o que tem não serve, mas está a ser resolvido. Tudo bem. São as duas questões centrais em termos de ligações que, na nossa opinião, estão a ser bem resolvidas. O parque escolar vai ficar excelente, maravilha. Depois é preciso investir na educação mais do ponto de vista da valorização da escola, que é uma coisa que não é de São Jorge, é dos Açores e é do país. Desvalorizou-se a escola, trataram-se os professores abaixo de cão, os professores não são reconhecidos nem são valorizados e depois querem que os alunos tirem boas notas. Trataram os professores do pior, e essas pessoas que fizeram isso, ou os partidos que fizeram isso, têm a distinta lata de continuar a escrever nos cartazes educação e outras coisas assim. Mas isso é melhor num debate em que haja alguém do outro lado para contrapor aquilo que eu estou a dizer. Portanto, em termos de grandes obras, eu penso que as coisas estão... Há pequenas necessidades que se vão falando, que é uma intervenção para melhorar o matadouro, que acho que também está a ser ponderada, são as obras no Porto, no Cais do Topo,
que possam permitir um melhor funcionamento do cais. Nós, aliás, defendemos, não do topo, mas que da Calheta para a Terceira, durante todo o ano, deveríamos ter ligações marítimas. Há bocado não disse, mas agora aproveito para dizer isso. Da mesma forma que defendemos que no verão da Fajado Ouvidor para Graciosa também devíamos ter ligações. Mas isso são dois aspectos pontuais, mas importantes. O que nos parece que, em termos de algum timing de algumas obras, poderia ter sido outro, mas também não é por aí que precisamos de ir. Por exemplo, nesta altura, na Calheta não há um pavilhão para que os jovens pratiquem desporto. E sabemos que há lá uma boa escola de voleibol que não pode, que não está praticamente a treinar por falta de espaço. E poderia-se ter organizado as obras e as coisas de uma forma diferente. Aquilo que e é um assunto que nem sequer foi discutido no âmbito da CDU, mas que eu gostava de trazer aqui, em termos de obra importante para a vossa ilha, que me parece que faz falta. Eu acho que no essencial está tudo bem orientado e estará tudo bem, e não precisamos de muitas mais obras, senão também transformamos isso numa ilha só de caixotas. E a ilha vale por aquilo que é. E não precisa de mais caixotas. Mas precisa de uma coisa que era uma piscina coberta e aquecida. E que serviço intermunicipal, que serviço toda a ilha e que faz muita falta. Olha, faz falta no plano da saúde, faz falta no plano das atividades de lazer, faz falta até no eventual prática desportiva federada. Mas mais importante ainda em relação à saúde e ao lazer e aos hábitos, bons hábitos de vida. Portanto, eu defendo que é preciso começarmos a falar nesse assunto, a pensar no assunto, e é, na minha opinião, assim, para o futuro, aquilo que eu acho que mais faz falta à vossa ilha, mas que nem sequer está no plano da discussão, portanto, quanto mais no papel, não é? Mas será uma coisa sobre a qual iremos sempre falando. Por exemplo, ligada aos serviços de fisioterapia de 2 centros de saúde, que possa ser uma complementaridade durante o ano. Vocês, acabando agora o mês de setembro, o mar deixa de ser um sítio para atividades de natação. Pronto, e são 9 meses sem se fazer nada disso. E não temos absolutamente nenhuma alternativa. Portanto, precisávamos de começar a pensar nisso. Para terminarmos, António, que mensagem é que deixaria aos eleitores de São Jorge? Bom, a mensagem é esta. A CDU aparece talvez pela primeira vez com muita vontade de entrar e estar no mapa político de São Jorge. Nós temos os pés assentes na terra, sabemos que será muito difícil eleger, ainda por cima com a redução de deputados, eleger deputados numa ilha onde não temos tradição de grande suporte eleitoral, mas a CDU tem sido muito a voz desta ilha na Assembleia Regional, através do nosso deputado Aníbal Pires, que tem vindo diversas vezes à ilha e faz intervenções sobre a nossa ilha com muita regularidade. O que quer dizer que, se a CDU reforçar a sua presença no Parlamento Regional, criando um grupo parlamentar, sobretudo através dos candidatos propostos pelo Círculo de Compensação, será muito importante para a nossa ilha. Os votos que caírem aqui na CDU são importantes para contribuírem para elegermos mais deputados da CDU pelos Açores. E pelos Açores é também por São Jorge. Aqueles que estamos cá, os candidatos da CDU de São Jorge, comprometem-se com a população e os eleitores desta ilha a continuarem a ser a voz da CDU aqui, a estarem aqui presentes, a intervir nestes 4 anos, a levar os problemas aos deputados eleitos, um bocado aquilo que tem sido feito, mas de uma forma mais regular, mais estruturada. E fica aqui eu não gosto da palavra promessa, mas não deixa de ser uma promessa, que é de dizer às pessoas que no dia 17, depois das eleições, nós cá estaremos, cada um no seu local de trabalho, cada um de nós no seu dia-a-dia, nas associações, naquilo onde estamos inseridos, nesta ilha, e disponíveis e interessados para discutir e procurar soluções, as melhores soluções para
a ilha de São Jorge e para os seus habitantes. Muito bem, resta-me agradecer ao António por esta entrevista aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço. Obrigado. RL Açores, de longe mais rádio.